Olá, natural de São Leopoldo, filho do seu Antônio e da dona Neiva, casado com a Andressa, pai do Pedro Henrique, do Antônio e da Alessandra. Ele é jornalista, ex-árbitro de futebol e atualmente atua como gerente de futebol. Tem um estilo de vida tranquilo, mas muito trabalhador. Hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo, Renan Mobarak. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso, Obrigado, Renan. Jair. Obrigado. Renan, poxa, assim como eu falei para o Márcio Piccoli e para o Luciano do Fracasso por justiça, porque na rádio também, mas tu, especialmente você, Renan, foi o primeiro cara que eu conversei para um dia sonhar em estar aqui na TV São Léo, na Rádio Galera, no jornalismo esportivo, porque eu lembro que eu fui lá no Aimoré e aí o pessoal disse, olha, tem que falar com o Renan para pensar em fazer um trabalho na assessoria de imprensa. E tu prontamente me abriu as portas e isso eu vou levar para o resto da minha vida, viu, Renan? E sabes que isso é uma marca que tu sempre reforça isso aí. É verdade. Seja em transmissão, seja em conversa informal. Eu acho bacana, porque esse nosso meio é tão difícil às vezes a gente parar e ouvir e dar uma oportunidade para outro colega. E eu fui feliz naquele momento. Fizeste um grande trabalho no Aimoré e vem nessa tua vida profissional. Eu tenho certeza, e nós conversávamos sobre isso até assim, né? Tu tinha uma outra experiência profissional numa empresa familiar, isso. Que talvez financeiramente fosse muito mais estável, né? Mas nada dá mais prazer do que a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente é vocacionado, tu tens essa... É algo que eu não vou poder te pagar nunca, viu? Não é. Essa oportunidade foi impressionante. Só esse reconhecimento, esses dias mesmo, Jair, eu estava assistindo um jogo no Rio de Janeiro, aí num canal internacional, daqui a pouco eu vejo o Jair Cuba atrás do jogador, aí eu fiz um post na hora ali que foi muito bacana ali, porque a gente se sente realizado também, vendo esse teu empenho, esse teu trabalho, essa tua vocação a cada dia. Não é bullying, não, mas tu é o maior repórter esportivo do Rio Grande do Sul hoje, e isso é muito gratificante a gente saber que lá em 2010 nós começamos essa conversa e hoje, podendo te ver numa televisão de nível internacional, estou aparecendo em várias coberturas, é muito gratificante. Obrigado mesmo, Renan. E, poxa, claro, tem uma gratidão também muito grande pelo Márcio, já falei isso para ele, pelo Fracasso, depois na rádio, mas como eu volto a dizer, o Renan foi o primeiro. Ele quase, eu acho que se assustou quando viu aquele pequenininho entrando na secretaria do Aimoré lá. Eu pensei, eu vou dar um tiro e vou acertar dois, um assessor de imprensa e um segurança. Uma vez ele disse que eu quase não passei da porta da secretaria. Viu? A porta, não, mas assim, eu tive o feeling, cara. Eu acho que ver aquele cara grandão, de grande coração também, naquele momento era muito importante para nós termos alguém que trabalhasse com a informação, que desse credibilidade àquilo tudo que nós vimos fazer, já que nós estávamos atravessando um momento complicado e o clube indo para o rebaixamento, e depois no segundo semestre aí que a gente pôde fazer o nosso trabalho, aí as coisas fluíram maravilhosamente bem e o Aimoré fez uma grande campanha. Isso a gente estava voltando a 2011. Né? Isso aí. Renan, vou começar um pouquinho. Você é natural de São Leopoldo, né? Casado com a dona Andressa, pai do Pedro Henrique, teu filho, né? E o Antônio e a Alessandra, que também são filhos, né? Filhos do coração. E pelo que eu te conheço um pouquinho, esse vínculo familiar é muito forte, né, Renan? Muito forte, cara. Eu acho que a grande missão que nós temos é vir a esse plano para formar uma família, criar os filhos, dar a melhor educação possível, carinho, amor. Eu sou um cara muito família. Eu prezo muito pela minha família, por estar sempre reunido com eles. Eu tenho folga, mesmo trabalhando distante, eu tenho uma folga de um dia, eu venho para casa, para ficar em casa, para ter esse ambiente familiar que é muito importante, é a base de tudo, né? É a célula máter da nossa sociedade e a família. Eu faço questão de tratar muito bem a mim. Você também é jornalista, né? Fez comunicação social, se formou em jornalismo, mas foi árbitro de futebol, tem histórias tuas no Ceará. Como é que foi essa história, Renan? Eu sempre quis estar no meio esportivo, né, Jair? Então, eu joguei futebol até 90, 91. Meu último ano de júnior no Aimoré foi em 91. Justamente no Aimoré, né? Quando o Aimoré subiu a primeira divisão, tinha um time maravilhoso. O presidente era o João Becker, né? Treinado pelo Ruaro. Ah, sim, seu Euclides Ruaro, exatamente. O time sim, que fizeram, montaram aquele time ali, é um time maravilhoso. Né? Tinha grandes jogadores, Zico,
um fenômeno que veio para o Aimoré, Gilmar, a dupla de zaga Foguinho e Eliseu, São Borja, o Rogerão, que hoje tem os goleiros do Grêmio, era o nosso goleiro. Então, esse foi um time que fez história. E aí eu encerrei, aí em 1990, eu já cursando faculdade, eu fiz o NPOR. E aí eu fui servir no ano de 91, eu fiz estágio. Você foi militar também, exatamente. Né? Aí eu fui para o Ceará em 1992. Pelo Exército. Pelo Exército, assumi a vaga de oficial temporário lá. E lá, sempre nas competições militares, eu sempre estive ligado ao esporte, né? Como atleta, depois como coordenador de provas, até que eu fiz o curso de arbitragem pela Federação Cearense de Futebol. Fiz já pensando num futuro longínquo. Experiência pelo esporte, o gosto pelo esporte, a faculdade de jornalismo e a experiência dentro de campo. Né? Então eu fui unindo essas minhas paixões pelo esporte. Eu fiz o curso de arbitragem, onde eu tive um relativo sucesso, fui muito bem, foi um dos primeiros da minha turma ingressando no quadro da CBF, fiz grandes jogos, apitei grandes jogos pelo Norte e Nordeste, tenho uma experiência fora. Mas apitei o clássico rei que chamam lá, que é o nosso Grenal aqui, Ceará e Fortaleza lá, Série B de 2004. Pessoal, o clássico do 45 mil pessoas no estádio, apitei jogos fora, em Recife, em outras cidades, então me dei por satisfeito nessa etapa da minha vida. Acho que foi muito bom, mas eu sentia que na arbitragem falta a vibração. Eu sou um cara sanguíneo, eu sou um cara que gosta de vibrar, tá na linha de frente. De estar na linha de frente. Eu sentia que isso, na arbitragem, isso não era possível. Né? Eu sempre disse que a arbitragem, ela te isola do contexto do jogo. Assim. Fica isolado de jogadores, de dirigentes, tu não pode ter amizade. Eu tinha que cuidar a roupa que o meu filho ia para a escola, porque eu dizia que se fosse preto e branco era Ceará, se fosse tricolor era fora. Não, eu tinha que ter todo esse cuidado, porque eu tinha que ter uma isenção, e eu era isento, realmente eu era isento porque, né, eu era recém-chegado, eu era gaúcho, né? Claro que o futebol cearense, por mais que eu tenha me dedicado, nunca fui torcedor de nenhum dos clubes de lá, então isso facilitava bastante para mim. Eu tive uma ascensão meteórica muito importante. Tu viveste quanto tempo no Ceará? Eu fiquei de 92 a 2006. Poxa, foi um bom período, hein? Bastante 14 anos. Bastante. Deu para viver bem e conhecer bem um povo maravilhoso, muita semelhança com o nosso povo aqui. Né? Dizem que até que na Guerra do Paraguai as tropas se encontravam. Olha só. E aí disseminou-se o ritmo do forró com a vaneira, são muito parecidos. Os instrumentos são os mesmos lá. Aqui chama-se de acordeon, lá chama-se de sanfona. Sim. Então sempre houve essa proximidade entre os dois povos. Então fui muito bem tratado também. Reconheço assim, o estado maravilhoso, as pessoas de boa índole, povo engraçado por natureza, povo trabalhador. Eu tenho E tu terminaste a faculdade de jornalismo lá no Ceará? Lá mesmo. Eu fiz na Gama Filho, né? Terminei lá, e aí, quando eu encerrei, quando eu decidi parar com a arbitragem, eu fui para o Sistema Verdes Mares lá. Fui fazer comentários na Rádio Verdes Mares, na TV Verdes Mares. Que é forte, é o maior da... Que é como se fosse a nossa RBS aqui, isso, né? como se fosse a nossa RBS aqui. E lá eu comecei a fazer alguns jogos e fui me destacando também. Até que eu ganhei a oportunidade e fui convidado para participar do Premier. Fiz diversos jogos pelo PFC lá, rodando no Norte e no Nordeste, comentando jogos do Flamengo, Fluminense, de Vasco. Comentarista Renan Malvará. Então foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. E isso tudo, já eu venho me formando empiricamente também, porque eu tenho experiência como ex-atleta, como árbitro, como comentarista, como analista. Conhecendo o outro lado. E aí em 2008 eu volto, em 2010 eu finalizo um curso de gestão do esporte, do futebol, patrocinado pela Unisc, né, Unificado, e o Inter de Porto Alegre. Fizeram esse curso e eu comecei a fazer os primeiros módulos. Eu terminei a minha participação como aluno, fui dar aula nesse mesmo curso de gestão do futebol. Então foi o primeiro curso de gestão de futebol no Inter. E aí calhou, em 2010 eu estava encerrando que foi uma pós, eu estava encerrando esse curso, quando o Duda
Era diretor de marketing do Aimoré, meu amigo de infância. O Eduardo Jardim? O Eduardo Jardim conversou comigo. Eu digo sempre que o Duda foi a minha porta de entrada no futebol gaúcho, porque no futebol cearense eu tinha muito conhecimento. Né? Mas aqui eu não tinha conhecimento. Sim, aqui eu saí júnior, conhecia lá, mas não conhecia lá e não aqui. Então, e aí o Duda me abriu as portas, né? O Duda era vice-presidente da Aimoré, né? O Duda era vice-presidente. No mandato do Márcio, né? Uma troca, o anterior gerente saiu e eu assumi ali em 2011. Antes tinha o Bavaresco, né? Não, antes era o Silvio Larsen. Ah, o Silvio. Foi o Bava, depois o Silvio Larsen e depois fui eu. Né? E aí eu cheguei já em meio, a competição já estava iniciando quando eu cheguei. O técnico era o Círio Quadros também. Né? E aí nós tentamos fazer de tudo o possível para manter o Aimoré, mas estava... Eu acho que naquele momento foi importante a queda do Aimoré, para corrigir uma série de coisas, que depois veio mais forte ainda, foi campeão da segunda divisão, aí voltou a divisão de acesso, culminando aquele mesmo projeto, na sequência, o Aimoré veio para a primeira divisão. Então foi toda a experiência, eu acho que ela é importante, mesmo sendo negativa, porque tu aprende muito com essa. Sem dúvida. Então, em dezembro de 2010, eu acertei com o Duda, me apresentou o Márcio Piccoli e o doutor Telmo. Sim. Nós conversamos naquela área onde eram as piscinas, né? Exato. E ali eu comecei, foi o meu primeiro trabalho em termos de clube de futebol, como gerente de futebol, deixando para trás o árbitro, o ex-atleta, enfim, e partindo para essa nova... Quando tu foste fazer a pós em gestão do futebol, era o teu objetivo se tornar um gerente de futebol, trabalhar, né, atuar nessa área, ou tu tinha um outro viés dentro do futebol? Não, eu acho que sempre foi esse mesmo. Eu nunca quis ser treinador. Nunca me... Apesar de ter 3 cursos, né? Estou indo para o 4º curso agora, porque eu acho que eu tenho que entender para poder cobrar, então é importante. Mas eu nunca quis. E quem me colocou nesse curso foi a minha esposa. Olha só. De tanta gente conversar, e naquele momento nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, como todo mundo passa. Normal. Né? E eu vi o curso. E eu até comentei com ela, olha só esse curso aqui, muito interessante. Ela, fácil. Não, mas agora a gente não está em condições, eu tenho vontade, mas não tem como. Um dia eu cheguei em casa e ela disse, olha, eu tenho uma surpresa para ti. A tua matrícula, ela tinha feito. Então se hoje eu estou nessa situação, nessa posição de tá Sim, atuando no nessa 7º, 8º trabalho, é graças a ela que foi a mola propulsora disso tudo ter acontecido, quando ela fez essa matrícula e eu comecei a cursar. Foram 1 ano e 8 meses de muita importância, de muito aprendizado, de muita troca de experiência, onde tu passa a vivenciar o dia a dia de um clube de futebol. E aí, graças a Deus, logo na sequência, eu fui o primeiro desse curso a realmente ser empregado, a conseguir um trabalho no clube de futebol. Fui eu. Que foi no Aimoré. Que foi no Aimoré em dezembro de 2010. Tá certo. Vamos ao intervalo e na volta o Renan, aí sim, vai contar um pouquinho da sua experiência como gerente de futebol, começando lá no Aimoré, num momento complicado, o Aimoré pegou um pepino danado, mas depois a sequência com São Paulo de Rio Grande, Pelotas, tendo uma grande experiência e destaque em todo o Rio Grande do Sul. Vamos ao intervalo e já voltamos.